Essa terra vazia se estende em todas as direções além do que a vista alcança. Às vezes eu me pergunto se ainda restou algo pelo que lutar. Com essa frase nos encontramos diante a uma igreja abandonada. Construção que se mostra sendo um símbolo do fracasso que foi a luta de resistência contra o avanço das criaturas nomeadas como Ex-Mortis. A parede em frente à construção apresenta a frase que podemos ler como "Onde está o seu Deus agora?", um sinal de completo desprezo pela fé que, durante o real momento de crise, acabou por não salvar ninguém. Nosso personagem então adentra a construção, se deparando com um salão abandonado e coberto de poeira. Mas ao contrário do esperado, ele provavelmente não estava sozinho ali, já que são perceptíveis as pegadas de sangue manchando o chão. Seja lá quem ou que havia entrado naquela igreja, agora se escondia dentro do confessionário, impedindo que nós abríssemos a porta para investigar. Algo que poderia até mesmo ser algo positivo, diante ao contexto terrível apresentado. Ainda assim, tomado pela esperança de encontrar outra alma viva naquele deserto de nada, nosso personagem invade a outra câmara de confissão, onde acaba por se deparar com uma silhueta de uma figura, um homem com uma mensagem que precisava ser enviada. Mr. Hannay, please sit, for my time here is limited. I take it the battle didn't go as planned. An unfortunate inevitability, I'm afraid. Nevertheless, it has aided and allowed me the passage I required to make contact with you. The Ex-Mortis know you're here, so I must be brief. All might seem lost to you in this dark hour, however, I am here to bring you hope when you have none. I have here with me a parchment which you will do well to read carefully. The knowledge within its pages will shed light on your path towards removing the scourge and allowing mortal man to begin rebuilding. I don't doubt that you are wondering if I am trustworthy or not. However, at this point, neither you nor the remaining fragments of humanity have anything left to forfeit. I'm afraid mankind's fate rests on your next course of action. For your sake, I hope you make the right choice. Senhor Hannay. Esse é o nome do personagem que estamos controlando. Um homem comum e que, assim como centenas de outros, perdeu tudo durante a última batalha que todos os humanos foram forçados a participar há pouquíssimo tempo atrás. Ele, assim como o protagonista do jogo anterior, se viu colocado no lugar errado e na hora errada, sendo obrigado a carregar consigo a responsabilidade de garantir a última chance de sobrevivência da humanidade. Essa última chance, naquele momento, estava personificada como um conjunto de papéis abandonados pelo mensageiro, e que, na verdade, eram palavras de um profeta que caminhou na Terra milênios antes de tudo aquilo acontecer. Em seu texto, o profeta descreve um sonho que teve, uma visão onde monstruosidades indescritíveis devoravam o mundo inteiro sem nenhuma piedade. Porém, dentre todas as criaturas do pesadelo, apenas uma o olhou de volta e sorriu. Aquele era Avalael, o mais antigo dentre os Ex-Mortis. Esse contato fez surgir no profeta um desejo profundo de apagar a luz e a escuridão até tudo retornar ao nada que habitava a existência antes da criação. E quando menos percebeu, em seu sonho, o profeta havia se transformado na mão de Ex-Mortis. Atrás dos papéis, o Hannay encontra uma boa indicação. Propriedade do rancho de Locker Fields. Local para onde ele teria que ir com pressa, pois os Ex-Mortis eram impiedosos em sua caçada. O Hannay até tenta correr para fora da igreja, mas logo fica claro que, diante as inúmeras casas abandonadas e em um horizonte vazio, ele não podia fazer nada a não ser rezar e torcer para que a tempestade passasse, mesmo que ele soubesse que ela não ia passar. Esse momento até que é bem aterrorizante, mas ele não passa de uma simples animação de morte, porque é possível sim escapar da tempestade usando alguns objetos à disposição no cenário. É preciso apenas usar um arame presente no carro abandonado ao lado da igreja e usá-lo para alcançar a chave caída no fundo de um bueiro próximo. Usando ela, o Hannay consegue abrir o carro, ligar a ignição e finalmente partir para o mais longe possível antes que fosse tarde demais.
Como esperado, o rancho se encontra totalmente abandonado, o que levanta a curiosidade sobre o porquê desse lugar ser tão importante para o objetivo do Honey. Do mesmo jeito, o nosso personagem não tem muito luxo de escolher para onde ir, então ele não vê outra opção senão entrar na residência e explorar mais profundamente toda a escuridão que agora assombrava o local. Ali dentro, ele se depara com alguns vestígios dos antigos moradores, como a fotografia de um pai com sua filha e os restos de alguém pendurado no teto da sala de estar. Os seus membros arrancados e costela rasgada apenas confirmam que ele só foi dilacerado depois de tentar escapar da vida usando aquela corda. Um sinal nada positivo com relação à segurança daquele rancho. Diante a cena terrível, é possível encontrar um caderno de Sudoku com 3 quadrados destacados, algo que, quando resolvido, oferece um conjunto de 3 números em sequência. Isso, por outro lado, só oferece alguma utilidade no momento em que o Honey explora outras áreas da casa e se depara com uma caixa de ferramentas dentro do armário. Utilizando a combinação de números, permite que a caixa seja aberta, mas nada além de algumas ferramentas pode ser encontrado ali, provavelmente algo que só vai ser útil em uma outra ocasião. Ainda assim, mesmo que o seu pequeno esforço mental não tivesse trazido frutos, o nosso personagem ainda tinha em sua lista outros lugares para explorar, como o andar de cima, por exemplo, que o recebe com uma revelação levemente inesperada. Sim, ainda havia algo habitando a casa. Algo que não queria ali dentro de forma alguma. Talvez por não querer que Honey prossiga com a sua jornada ou por outro motivo ainda oculto pra gente. De qualquer forma, apesar da entidade ainda ser um mistério, ela deixa para trás diversos rastros nos quartos presentes naquele corredor. Corpos de crianças, manchas de sangue e vestígios de carnificina. Em um desses quartos, encontramos um diário guardado em um móvel próximo à cama. Um documento importante para que a gente e o próprio Honey entendamos o que aconteceu com os moradores daquele rancho e o que existe de tão importante escondido dentro dele. Logo nas primeiras páginas, a gente descobre que o diário foi escrito pelo pai da família, que teria herdado aquele rancho após o falecimento do antigo proprietário, o seu tio Charlie. De acordo com o que é dito, ele e o seu tio não eram muito próximos, mas em seu testamento havia uma frase que o deixou bastante curioso. Apenas você pode entender esse rancho, e se não conseguir, primeiro você vai ter que aprender a entender. Uma frase enigmática, mas que não demoraria para fazer total sentido. De início, assim como em qualquer filme de terror, as coisas estavam indo muito bem. O homem e a sua família ainda precisavam se adaptar à vida no campo, mas nada muito diferente do que já era esperado de um grupo de pessoas que decide sair da cidade para se tornarem fazendeiros. É então que as coisas começam a decair lentamente. Primeiro, o homem notou que havia algo de diferente com seu humor. Ele tinha surtos de raiva que assustavam as crianças, e mesmo que elas corressem para o quarto chorando, em poucos segundos já estavam rindo novamente. Depois, certos objetos começaram a apresentar comportamentos, como por exemplo uma moldura antiga que ficava na entrada do rancho. Sempre que o homem a retirava e substituía por outra coisa, a moldura voltava para o mesmo lugar novamente, como se tivesse vida própria. E caso isso não fosse o bastante, o pior ainda estava por vir. Certo dia, um policial apareceu na entrada do rancho perguntando se a família havia percebido alguma movimentação estranha pelas redondezas. De acordo com o policial, diversos corpos desmembrados e retalhados foram encontrados pelo condado. Um mal terrível estava aos poucos se aproximando, mas ele não parecia tão alarmante para o homem enquanto ele estava apenas assistindo às notícias pela televisão. Ainda assim, era como se a cada dia mais e mais mortos eram deixados através das cidades vizinhas em um rastro violento e imparável. O primeiro sinal do fim do mundo veio em um pôr do sol avermelhado que não teve mais fim. O sol nascia e se punha, mas apenas um brilho vermelho cobriu o céu, enquanto mais e mais corpos eram empilhados nas cidades de Los Angeles e São Francisco. Em questão de tempo, ficou claramente perceptível que havia algo de muito errado acontecendo. Algo que nem as autoridades conseguiam explicar com clareza. Afinal, a única clareza que a população recebeu vieram dos brilhos das explosões causadas pelas bombas nucleares que o próprio governo atirou em seu território. Milhares de inocentes e ex-mortes morreram, mas nada adiantou.
as notícias sobre a queda de Washington começaram a se espalhar. O presidente havia sido morto mesmo antes de conseguir fugir, e o exército estadunidense estava sendo massacrado a cada segundo que passava. Nas palavras do diário, o homem conta que fez daquele rancho um pequeno abrigo para ele e outros membros de sua família que vinham de longe para ficar em segurança. Apesar do clima desesperançoso que se desenvolvia a cada dia que passava, as pessoas daquela família encontravam formas de se manterem esperançosas, sejam elas fazendo brincadeiras ou apenas se prendendo à sua religião. Fatalmente, em algum momento, o homem percebeu algo muito estranho. Um conjunto de nuvens escuras como as de uma tempestade se aproximava rapidamente do rancho. Não havia mais tempo para fugir e não haviam mais provisões o bastante. O que acontece depois disso é um mistério, porque uma das páginas do diário foi arrancada. Mas no fim, a gente sabe que ninguém dentro daquela casa sobreviveu, deixando em suas paredes apenas marcas de sangue e os fantasmas dos seus antigos habitantes. Ainda assim, apesar da descoberta nada animadora feita por Haney naquele segundo andar, ao menos alguns itens extremamente úteis podem ser coletados, como o isqueiro presente no quarto das crianças e uma chave presa em um dos cômodos. O isqueiro serve para ser usado no duto da ventilação presente no andar de baixo. Visitando anteriormente o local, ele é muito escuro para ser explorado, mas ao usar o brilho do fogo nesse momento, I've tasted your soul. It is a beacon of light in a time of such darkness. Yours is a testimony I spent eternity in here. My name is Savior. Pay reverence to my word. eu tenho quase certeza de que tu não se lembra quem é essa entidade que acabou de salvar a vida do Haney. Ele é o Xavier Rehayan, o dono da casa que a gente encontrou durante o primeiro jogo e também escritor do livro de Ex Mortis, que até então era o único documento que registrava a existência do grupo chamado Culto de Ex Mortis. Nessa interação, o Xavier diz que a alma do Haney é um ponto de luz e que ele tinha um destino que já havia sido preparado para ele há muito tempo. Isso, de certa forma, até explica o porquê de uma pessoa tão aleatória ter sido escolhida para fazer algo tão importante, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente o que ele precisa fazer. O Haney então utiliza uma chave de fenda retirada da caixa de ferramentas para soltar os parafusos do outro lado da ventilação. Essa ação permite que ele tenha acesso à cozinha, onde ele se depara com mais um corpo. Esse se encontra próximo a uma arma, que esperadamente vai ser um dos objetos principais para o objetivo de Haney, que se revela logo após ele encontrar uma passagem para um velho porão do rancho que se encontra totalmente tomado por poeira e livros velhos. Um desses livros é o real motivo para ele estar ali, uma tradução improvisada de um documento antigo chamado Vetus Hostilis Ex Mortis. Esse livro havia sido traduzido pelo próprio Xavier Rehayan anos após ele ter terminado seu trabalho com o livro de Ex Mortis. Em suas páginas ele explica que só conseguiu fazer isso após encontrar uma forma de fugir daquela casa e se libertar das vozes constantes de sua filha possuída. No texto, o Xavier resume a história de origem dos Ex Mortis e a importância de Vlael, algo que já havia sido contado no livro que nós lemos durante o primeiro jogo, mas que é repetido aqui com o propósito de revelar algo bastante interessante. O culto de Ex Mortis tinha como objetivo principal manipular um homem aleatório para matar 5 pessoas inocentes. Esse seria o passo principal para o ritual que o transformaria na mão de Ex Mortis, a personificação física da conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual demoníaco. Como a gente viu lá no primeiro jogo, eles conseguem fazer isso, o que faz o mundo inteiro cair em ruínas. Porém, é aqui que entra a descoberta do Xavier. De acordo com os outros textos da mesma região de onde saiu o livro de Ex Mortis, foi encontrado também um documento chamado O Adversário Ancestral, que nada mais é do que um manual de instrução sobre um ritual capaz de eliminar a mão de Ex Mortis de uma vez por todas. O ritual cita um homem mortal disposto a fazer um sacrifício absoluto. Ele carregaria consigo uma arma flamejante e uma adaga coberta
por fé, esse homem teria que encontrar uma passagem por um porão até enfim se deparar com o destino que lhe foi reservado por Deus. Eu não preciso nem dizer que praticamente tudo se encaixa aqui. O Henry é o homem mortal, carregando em sua mão uma arma flamejante, que é o revólver que ele encontrou, e carregando também consigo a adaga coberta por fé, que está perfeitamente escondida na Bíblia no quarto do casal que antes habitava o rancho. Juntando tudo que faltava para o ritual, Xavier o espera de forma impaciente no final do corredor do segundo andar, o convocando para finalmente cumprir seu destino de realizar o sacrifício absoluto. Henry então chega no último passo de sua jornada, que à primeira vista se encontra em uma sala vazia que conta apenas com uma cadeira velha e um símbolo ritualístico desenhado com sangue no chão. Aquele era o cenário do sacrifício. É nesse momento que Henry se atenta a um detalhe presente no texto do ritual. Seria necessária a posse de uma arma responsável por retirar a vida de 5 pessoas inocentes. E é então que algo bem perturbador fica claro. Não foram os ex-mortes que invadiram a casa daquela família e matou todos eles, mas sim o próprio pai em um momento de desespero. A arma havia tirado a vida de 2 crianças, da esposa e do irmão dela. Agora faltava apenas uma, a do próprio Henry. De fato, o Henry consegue acordar do outro lado, no mundo espiritual. Sequências incompreensíveis de raios luminosos surgem em seu caminho, até inevitavelmente permitir que ele se aproxime do portão que naquele momento conectava o mundo espiritual à terra que nós conhecemos. Todas as vidas inocentes tiradas foram responsabilidade dos ex-mortes que anteriormente atravessaram aquela passagem, trajeto que reabastecia o número de criaturas sempre que a humanidade tentava lutar de volta. E ali estava diante dele a passagem além do mundo físico que rapidamente o levou para o local onde seu verdadeiro adversário o esperava. Diante ao ataque de pequenas criaturas extremamente violentas, o Henry se depara com a mão de Ex-Mortis, o ser responsável por toda aquela destruição, mas que antes havia sido apenas um homem como ele, que foi manipulado e colocado no lugar errado e na hora errada. Nesse encontro, os dois não compartilham nenhuma palavra, apenas os sons dos tiros disparados podem ser ouvidos até o momento em que Henry percebe que estava fazendo tudo errado. Não era a arma flamejante que seria usada para acabar com aquele mal, mas sim a adaga coberta com a única coisa que não foi retirada da humanidade, mesmo após tantas tragédias: a fé. O ritual afirmava que a morte da mão de Ex-Mortis resultaria no fim do massacre. Os demônios na Terra seriam transformados em cinzas diante da luz divina que cairia sobre elas. Pelo fato de Henry estar dentro de uma catacumba, a gente não consegue ver nenhuma dessas coisas acontecendo. Mas a luz que entra na porta do túnel próximo à saída revela que o céu não transmite mais a cor vermelha de sangue das vítimas, mas um pálido puro, revelando o resultado positivo da missão do nosso protagonista. Mas, caso tu não tenha notado, ainda existe alguém esperando por ele na saída. Alguém extremamente familiar. Mr. Henry, how good it is to see you again. Congratulations are definitely in order. You have accomplished something the combined forces of humanity could not. I must admit, when we last met in the church, I was unsure if you were the right person for the job. However, it seems my faith in you wasn't misplaced after all. Your actions have paved the way for a prosperous new age. Which reminds me, I must also remember to thank Xavier for his role in this. How is he, anyway? Still moaning about losing his little whore of a daughter? You soul bearers,
so complicated. Yet, once again I find myself surprised in the ease at which your mind can be manipulated. Much easier than my former brethren within the Exmortus. Why the look of surprise? Surely you must have had some suspicions that I, Lord Blay, was the one who sent you upon this path. Calm now, child. My fellow Exmortus deposed me as their leader many eons ago. Wouldn't it be rather unwise to put myself in a position for the same inevitable treachery to take place? Only now do you realize I needed you to remove my enemies and clear the path for my return to rule over a world which has always been rightfully mine. And it certainly seems that you came through for me with flying colors. So, Mr. Hannay, for your role in this, I commend you. For your part in this, I applaud you. And for your help in this, I grant you a gift. A quick death. E assim se conclui a jornada do Hannay no segundo jogo dessa franquia tão querida por mim e por alguns de vocês. Como a gente viu, os atos do protagonista do primeiro jogo geraram consequências terríveis para o mundo, o que foi um prato cheio perfeito para fazer uma sequência em um cenário pós-apocalíptico e sem esperanças. O jogo é inegavelmente bem mais gráfico que o primeiro e apresenta alguns enigmas que são bem desnecessariamente complicados para resolver. Ainda assim, o diferencial de Ex Mortis é justamente a sua história, que se expandiu ainda mais nesse segundo jogo. Dessa vez, o nosso protagonista possui um nome e uma personalidade, mesmo que ela não tenha sido explorada em sua totalidade aqui. De qualquer forma, ao contrário do que eu disse, a jornada do nosso homem comum não termina aqui, porque a gente ainda tem um último jogo para visitar e ele tem muita, mas muita coisa interessante. Antes da gente terminar, deixa eu só fazer os agradecimentos, tradicionais. Muito obrigado aos Pombos Giga, Alan Sullivan e Smile Demon, muito obrigado mesmo. Muito obrigado também à galerinha do Patreon, no caso Twisted Sanity e a Dante, muito obrigado pelo apoio lá. E também muito obrigado a todos os outros membros do canal, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Não precisava, mas mesmo assim vocês estão apoiando a gente do jeito que dá, isso significa muito. E muito obrigado também ao Money Gold por ter editado esse vídeo maravilhosamente como sempre. Então é isso, eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê.